Deus nos salvou mesmo pela sua graça? Efésios 2, 1, 5. Ele vos vivificou, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Entre eles todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossos delitos, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Nós temos muitas transgressões. Já que temos muitas transgressões, todos nós teríamos que morrer por causa disso, não é? Já que temos pecados, teríamos que morrer por causa deles, não teríamos? O texto bíblico deste capítulo nos ensina claramente que isso é verdade. E nós temos que aceitar a palavra de Deus em nosso coração. Todo pecado que ainda existe em nós com toda certeza trará morte à nossa alma. Por não podermos evitar o pecado enquanto vivemos neste mundo, nós seríamos condenados por Deus por causa deles tanto física quanto espiritualmente. Foi por isso que nosso Senhor veio à nossa procura para nos dar a eterna remissão de pecados através do Evangelho da Água e do Espírito. Antes de encontrarmos a justiça do Senhor, todos nós estávamos perecendo por causa dos nossos pecados. Contudo, o Senhor veio a essa terra e nos livrou de todos os pecados do mundo. Quando olhamos para nós mesmos, vemos que nenhum de nós poderia escapar da condenação dos nossos pecados. Em outras palavras, quando descobrimos nossos pecados, somos levados a reconhecer perante Deus que estávamos condenados à morte. A única forma de sermos salvos de todos os nossos pecados é crendo no Evangelho da Água e do Espírito pelo qual o Senhor livrou você e a mim de todos os pecados. Portanto, todos vocês precisam conhecer o Evangelho da Água e do Espírito e crer neste verdadeiro Evangelho que o Senhor nos deu. O meu mais sincero desejo é que todos vocês reconheçam que são pecadores e nasçam de novo da maneira correta. O Senhor deu o Evangelho da Água e do Espírito a todos, e, por isso, todos poderão receber a bênção de nascer de novo se crerem neste Evangelho. Através da fé na justiça do Senhor, nós podemos nascer de novo e ter uma vida de glórias. Nosso Senhor diz na Bíblia que, embora nós estivéssemos condenados à morte por causa dos nossos pecados, Ele salvou a todos nós de uma vez por todas com a verdade do Evangelho da Água e do Espírito. E se é verdade que você e eu estávamos condenados a morrer por causa dos nossos pecados, e que o Senhor salvou de uma vez só pessoas como nós de todos os pecados deste mundo, então não há outro jeito de alcançarmos a salvação senão crendo no Evangelho da Água e do Espírito. O Senhor veio a essa terra à nossa procura para nos libertar dos pecados do mundo, e Ele se sacrificou e foi condenado para nos dar a salvação. Por isso, mesmo que você seja um cristão, se você não tiver fé na justiça de Jesus Cristo, você não nascerá de novo e será liberto de todos os seus pecados. Isso significa então que tudo o que te espera em sua vida é ser condenado para sempre por causa dos seus pecados. Deste modo, são os seus pecados que trazem destruição à sua alma, e isso vale para todo mundo, pois todos são pecadores. Veja você mesmo, antes de encontrar o Evangelho da Água e do Espírito, todos nós éramos pecadores execráveis condenados a levar uma vida de maldição por causa dos nossos pecados e transgressões. Todos nós levávamos uma vida que era uma tragédia, pois nascemos em pecado. E como não conhecíamos o amor de Deus, nós sempre o culpávamos pela nossa vida miserável. Sendo assim, era inevitável sermos condenados pelos nossos pecados. Mesmo antes de encontrarmos a justiça de Deus, nossa alma conseguia ver a gravidade dos nossos pecados. Por causa disso, nós vivíamos lutando contra eles, tentando por instinto encontrar um modo de nos livrar deles. Mas todo nosso esforço era em vão,
pois confiávamos nos rituais religiosos que não tinham valor algum, como as orações de arrependimento, ou confiávamos em doutrinas cristãs inúteis, como a doutrina da santificação contínua. E já que éramos pecadores perante Deus, todos nós precisávamos do perfeito evangelho da salvação que nos foi dado por Deus, mas não o encontrávamos. Embora não tivéssemos como negar que merecíamos ser condenados por causa dos nossos pecados, ainda assim nós não conseguíamos entender o evangelho da água e do Espírito que o Senhor nos deu. Portanto, era impossível alcançarmos a salvação, porque somente aqueles que encontraram o evangelho da água e do Espírito é que puderam ser salvos de todos os seus pecados. O Senhor veio à procura de pessoas como nós e nos salvou de uma só vez de todos os nossos pecados. Como sabemos, quando estávamos destinados a morrer por causa dos nossos pecados, nosso Senhor veio a essa terra à nossa procura para nos salvar e levou todos os nossos pecados de uma vez por todas ao ser batizado por João Batista. Jesus então levou todos os pecados do mundo à cruz, derramou seu sangue por nossos pecados em nosso lugar e ressuscitou dos mortos. Essa é a razão pela qual o Senhor veio a essa terra nos procurar. Ele veio aqui para nos salvar de todos os pecados do mundo. O Senhor veio a essa terra encarnado como homem e levou todos os nossos pecados com seu batismo. Em outras palavras, quando Jesus foi batizado por João Batista para levar nossos pecados, todos eles foram passados para ele. E já que Jesus levou sobre si todos os nossos pecados ao ser batizado, ele pôde derramar seu sangue, morrer crucificado e ressuscitar dos mortos para se tornar nosso Salvador. Essa é a verdade que nos salvou de todos os pecados do mundo. E já que o Senhor veio a essa terra, foi batizado, morreu na cruz e ressuscitou dos mortos ao terceiro dia, ele agora vive como nosso Salvador e está assentado à destra do trono de Deus. Portanto, sempre que nós crentes no Evangelho da água e do Espírito pecamos, nosso Senhor nos diz: já que eu fui batizado por João Batista e derramei meu sangue na cruz por você, eu te livrei de todos os pecados do mundo e da maldição da morte. E já que o Senhor nos livrou de todos os pecados do mundo e da condenação, como podemos não crer nessa verdade? O que aconteceria se nosso Senhor não tivesse vindo a essa terra nem aceitado todos os pecados do mundo quando foi batizado por João Batista? Se Jesus não tivesse sido condenado pelos nossos pecados derramando seu sangue na cruz, como é que poderíamos ter sido salvos de todos os pecados do mundo e nos tornado filhos de Deus? Nós poderíamos ter sido salvos de todos os nossos pecados crendo no Evangelho da água e do Espírito se o Senhor não tivesse feito tudo isso por nós? Na verdade, sem a obra da salvação que o Senhor fez por nós não haveria nenhum Evangelho da água e do Espírito. E se nós não tivéssemos crido nesse verdadeiro Evangelho, não poderíamos dizer a Deus que não temos pecado. Mas já que nós cremos no Evangelho da água e do Espírito, sempre que nossos pecados são revelados temos a certeza pela palavra de Deus que nosso Senhor levou todos eles ao ser batizado por João Batista, e, por isso, temos paz no coração. Agora que cremos no Evangelho da água e do Espírito, nós fomos salvos e purificados de todos os nossos pecados de uma vez por todas confiando na justiça de Deus. De fato, nós podemos receber a remissão de pecados de uma vez por todas pela fé no Evangelho da água e do Espírito que nosso Senhor nos deu. Embora continuemos a pecar mesmo depois de termos sido salvos, o Senhor deixou bem claro para nós que Ele nos salvou de todos estes pecados através do Evangelho da água e do Espírito. Sendo assim, nós crentes no Evangelho da água e do Espírito podemos dizer a Deus com toda certeza que não temos mais pecado. Mas, é claro, nós ainda pecamos enquanto vivemos neste mundo. Afinal de contas, nós podemos dizer que não cometemos nenhuma transgressão quando vemos as nossas fraquezas? Aos olhos de Deus, nós ainda estamos propensos a pecar, e, por isso, nossa fé no Evangelho da água e do Espírito é indispensável para nós o tempo todo. Apesar de não fazermos sempre a vontade de Deus, ainda assim temos que procurar fazê-la.
Quando eu caminho de manhã, eu sempre vejo alguém caminhando com seu cão. Mas enquanto alguns deles não saem de perto do seu dono, outros ficam correndo atrás de tudo que veem. Do mesmo modo, nós às vezes fazemos a vontade do Senhor e outras não. E é por isso que sempre ficamos mal por causa dos nossos pecados. Isso acontece porque pecamos todos os dias por causa da nossa fraqueza carnal. Na verdade, sem o Evangelho da água e do Espírito, todos nós seríamos destruídos por causa dos nossos pecados. Por isso, nossa fé no Evangelho da água e do Espírito é completamente indispensável para que venhamos a sobreviver em meio aos nossos pecados. A Bíblia diz que a lei de Deus é justa, e, por isso, todo aquele que tem pecados tem morrer por causa deles. Se a justiça de Deus fosse nos julgar pelos nossos pecados, todos nós teríamos que morrer. Mas para salvar pessoas como nós de todos os nossos pecados e da condenação, nosso Senhor veio a essa terra como o Cordeiro sacrificial. Nós cremos que o Senhor veio a essa terra para pagar todos os nossos pecados e que Ele nos salvou de uma vez por todas com o batismo que recebeu de João Batista e derramando seu sangue na cruz. Por este motivo, todos nós somos levados a agradecer a Ele por seu amor e misericórdia. Todos nós estávamos condenados à morte por causa dos nossos pecados. Nosso Senhor planejou a salvação da humanidade antes da fundação do mundo, e, segundo seu plano, Ele salvou de uma vez por todas aqueles que creem na verdade do Evangelho da água e do Espírito. Por isso, só temos que agradecer ao Senhor do fundo do nosso coração pela sua justiça. Isso porque o Evangelho da água e do Espírito que nós recebemos do Senhor purificou todos os nossos pecados e pagou seu salário, que é a morte. Jesus recebeu todos os pecados do mundo de uma vez por todas ao ser batizado por João Batista, e, portanto, todos que creem nessa verdade podem ser purificados de todas as suas impurezas. Embora estivéssemos condenados a morrer por causa dos nossos pecados, o Evangelho da água e do Espírito em que nós cremos agora nos trouxe uma salvação que não tem preço. Por isso, nós somos salvos de todos os nossos pecados crendo neste lindo Evangelho que o Senhor nos deu. Como é que podemos então não ser gratos ao Senhor por Ele ter nos dado este Evangelho da água e do Espírito? Embora nós estivéssemos condenados à morte por causa dos nossos pecados e transgressões, o Evangelho da água e do Espírito nos salvou. E quando nos vemos diante da Palavra de Deus, nós podemos entender como éramos pecadores, porque assumimos essa condição por natureza desde que nascemos. É por isso que cremos no Evangelho da água e do Espírito, e já que nosso coração foi purificado por causa dessa fé, graças ao Senhor nós podemos receber a remissão de pecados crendo no verdadeiro Evangelho da salvação. É por isso que nós também somos levados a tomar uma decisão de servir apenas ao Senhor, que cumpriu a justiça de Deus. Porque todos nós somos gratos ao nosso Deus. Nosso Senhor está nos dizendo: eu te salvei de todos os seus pecados e transgressões porque você não podia evitar a morte por causa deles. Ele está nos dizendo que foi batizado por João Batista no Rio Jordão a fim de apagar todos os nossos pecados e nos salvar de uma vez por todas. Nos dias do Antigo Testamento, quando o povo de Israel estava prestes a atravessar o Rio Jordão para entrar na terra de Canaã, Deus fez com que ele parasse de fluir assim que os sacerdotes que carregavam a arca entraram nele. Do mesmo modo, quando nosso Senhor foi batizado por João Batista no Rio Jordão, ele levou os pecados que cometemos neste mundo sobre seu próprio corpo e acabou com toda a nossa condenação. É por isso que o Senhor está nos dizendo agora: ao ser batizado no Rio Jordão, eu tirei todos os pecados e transgressões que vocês tinham por natureza, além de todos os pecados que vocês sempre cometem neste mundo por causa da sua natureza pecaminosa. Eu salvei vocês de uma vez por todas da morte, da maldição e dos seus pecados. Amados irmãos, apesar de termos recebido a remissão de pecados crendo no Evangelho da água e do Espírito, nós ainda continuamos a pecar. No entanto, o Senhor levou todos estes pecados de uma vez por todas ao ser batizado.
Mas se ele não tivesse feito isso, seria impossível sermos libertos de todos os nossos pecados e transgressões, e com toda certeza seríamos lançados no inferno por causa deles. Todos os pecados que nós cometemos nos condenaria a enfrentar o justo juízo de Deus, independente se os cometemos antes de nascermos de novo por crermos no Evangelho da água e do Espírito ou não. Todavia, embora estivéssemos destinados a morrer por causa dos nossos pecados e transgressões, nosso Senhor recebeu o batismo de João Batista em seu próprio corpo e se entregou na cruz, nos salvando assim de uma vez por todas. Melhor dizendo, quando estávamos condenados por causa das nossas transgressões e dos nossos pecados, o Senhor tirou todos os nossos pecados ao ser batizado por João Batista e pagou seu preço com o sangue que derramou na cruz. Ele assim completou nossa salvação e nos restituiu a vida que tínhamos perdido. Nosso Senhor foi condenado em nosso lugar pelos nossos pecados. Foi assim que fomos salvos de todos os nossos pecados crendo no Evangelho da água e do Espírito. Na passagem bíblica deste capítulo, o apóstolo Paulo está nos dizendo que ele também estava condenado a morrer por causa dos seus pecados e transgressões, mas que ele foi salvo de uma vez por todas dos seus pecados crendo na justiça do Senhor. E assim como o apóstolo Paulo, você e eu também fomos salvos de todos os nossos pecados crendo na justiça do Senhor, e foi assim que recebemos a verdadeira salvação. O batismo que nosso Senhor recebeu de João Batista e o sangue que ele derramou na cruz constituem essa maravilhosa verdade da salvação que não temos nem palavras para expressar nossa gratidão. Contudo, amados irmãos, isso não significa que vocês podem continuar pecando só porque receberam a remissão de pecados. Vocês jamais devem fazer isso, pois o Senhor não vai gostar. Através do batismo que nosso Senhor recebeu de João Batista, ele levou de uma vez por todas os pecados que nós cometemos em nossa fraqueza. Sendo assim, todo aquele que crê nessa verdade é totalmente purificado dos seus pecados. Agora, ninguém deve desafiar a justiça de Deus. O rei Davi tinha um filho chamado Absalão. Mas quando ele desafiou a autoridade real do seu pai e tentou usurpar seu trono, ele acabou morrendo porque pecou desafiando o rei de Israel. Nós também estávamos condenados a ser amaldiçoados para sempre por causa dos nossos pecados e transgressões, mas nosso Rei Jesus Cristo nos deu o Evangelho da água e do Espírito e, por crermos nesse Evangelho, nós fomos salvos de uma vez por todas e recebemos a vida eterna. Por causa disso, se alguém ainda diz que o Senhor não apagou todos os nossos pecados, ele está desafiando a autoridade do Rei dos Reis e jamais poderá ser salvo de todos os seus pecados. Através do Evangelho da água e do Espírito que o Senhor nos deu, nós podemos ser salvos de uma vez por todas. E foi algo fabuloso termos encontrado a justiça do Senhor e recebido a salvação de todos os nossos pecados. E nós não temos como deixar de ser gratos a Deus e dar glórias a Ele. Se nosso Senhor não tivesse nos salvado de todos os pecados do mundo com o Evangelho da água e do Espírito, seria inevitável não sermos condenados por causa dos nossos pecados e transgressões. Portanto, todos nós temos que conhecer bem o Evangelho da água e do Espírito. Por causa dos nossos pecados, nosso futuro nessa terra seria muito obscuro, mas graças ao Evangelho da água e do Espírito que o Senhor nos deu, todos os nossos pecados foram remidos de uma vez por todas. Jesus Cristo está assentado à destra do trono de Deus esperando por nós agora. Eu não tenho como agradecer ao Senhor por isso. Já que não tínhamos como apagar os nossos pecados por nós mesmos, nós não tínhamos outra escolha senão morrer por causa deles, mas o Senhor nos amou de tal maneira que nos salvou com o Evangelho da água e do Espírito. E essa graça que Jesus Cristo nos deu é tão grande, e nós somos tão gratos pelo Evangelho da água e do Espírito que Ele nos deu, que só temos que agradecê-lo a todo momento em nossa vida. Amados irmãos, nossos pecados e transgressões só podem ser purificados se crermos no Evangelho da água e do Espírito.
Mas essa salvação de todos os nossos pecados não poderia ser alcançada através de mais nada a não ser do Evangelho da água e do Espírito. Embora muitos cristãos errados estejam tentando remir seus pecados com orações de arrependimento em meio às lágrimas e à emoção, eles não podem apagar nenhum deles, por mais que tentem. Todos nós precisamos pagar o preço pelos nossos pecados a Deus, e se fossemos pagar o preço por eles com nossa própria vida, todos nós teríamos que morrer por causa deles. Foi justamente por causa disso que o Senhor nos deu o Evangelho da água e do Espírito e podemos ser salvos de todos os nossos pecados crendo neste Evangelho. Mas se nos recusarmos a crer no Evangelho da água e do Espírito e perdermos nossa vida por causa disso, nós estaremos numa situação muito pior do que a dos animais. Foi por isso que nosso Senhor veio a essa terra pelo Evangelho da água e do Espírito. Ele foi batizado por João Batista para purificar todos os nossos pecados e pagou o preço por todos eles ao derramar seu precioso sangue na cruz. Por essa razão, todos nós temos que entender o Evangelho da água e do Espírito e crer nele. Jesus Cristo levou sozinho todos os nossos pecados ao ser batizado por João Batista, ele pagou sozinho o preço pelos nossos pecados derramando seu sangue na cruz, e ele nos salvou sozinho de todos os nossos pecados com o batismo e o sangue da salvação. Além disso, depois de ter morrido pelos nossos pecados e ressuscitado, ele fez com que todos os pecados dos que crescem nessa verdade fossem purificados. O Senhor está conosco desde o momento que cremos no Evangelho da água e do Espírito. Ele caminha conosco a cada instante em nossa vida até nosso último suspiro, e Ele também estará conosco quando entrarmos no seu reino eterno. Foi por isso que Ele nos disse: "E certamente estou convosco todos os dias, até a consumação do século." Mateus 28, 20. Agora que recebemos a remissão de todos os nossos pecados crendo na justiça de Deus, o Espírito Santo entrou no nosso coração e está conosco o tempo todo. Então, sempre que cometermos algum pecado, o Espírito Santo nos dará a certeza de que o Senhor apagou até mesmo este pecado com o Evangelho da água e do Espírito, nos dizendo: Jesus já levou este pecado quando foi batizado. Deste modo, o Senhor libertou de todos os nossos pecados através do seu ato de justiça. Meus amados irmãos, nós fomos libertos de todos os nossos pecados pela fé porque o Senhor nos salvou de todos eles. Assim sendo, todos nós temos que ser gratos ao Senhor por Ele ter nos salvado de todos os nossos pecados com o Evangelho da água e do Espírito. É fabuloso saber que Jesus Cristo é o próprio Deus e que eu fui salvo de todos os meus pecados por crer no Evangelho da água e do Espírito. Eu fico tão maravilhado com isso, não tenho como deixar de ser grato a Deus do fundo do meu coração. Se eu não tivesse recebido a justiça de Deus, eu não teria outra escolha senão morrer por causa dos meus pecados e também ser amaldiçoado por Deus. É por isso que eu sou muito grato ao Senhor por Ele ter vindo ao meu encontro pela palavra do Evangelho da água e do Espírito. O ser humano não é amaldiçoado por outra razão a não ser pelos pecados que há no seu coração. Mas eu não considero maldição uma pessoa não conseguir ter riqueza ou poder. Isso pode até ser considerado maldição para alguns, porém eu não vejo dessa forma. Todavia, se alguém ainda tem pecado em sua alma, isso eu considero uma maldição. Todos nós temos que entender que se alguém ainda tem pecado em sua alma, por menor que seja, ele será condenado no futuro. Se você é uma dessas pessoas e vive cheio de pecados ainda, sua vida então é amaldiçoada, sua alma também será amaldiçoada por Deus e acabará perecendo. Eu sei muito bem que isso vai acontecer com todos os pecadores, sem exceção. De fato, nós também éramos pecadores condenados, mas felizmente nosso Senhor nos salvou de uma vez por todas com o Evangelho da água e do Espírito. Quantas transgressões nós cometemos! O Senhor levou nossas incontáveis transgressões de uma vez por todas através do batismo que recebeu de João Batista. A palavra de Deus fala de uma lei imutável que declara que o salário do pecado é a morte. Sempre que alguém peça,
este pecado é revelado diante de Deus, e, consequentemente, aquele que o cometeu tem que morrer. E mesmo depois que nossa alma é remida de todos os nossos pecados, nossas transgressões são reveladas, mas como o Senhor já pagou o preço por todos os nossos pecados com seu próprio corpo ao ser batizado e derramando seu sangue, nós recebemos a completa remissão de pecados pela fé. Por isso, não seremos mais condenados pelas nossas transgressões. Agora que recebemos a remissão de pecados crendo no Evangelho da Água e do Espírito, nossa fé cresce quando nós meditamos nessa verdade. Com respeito aos nossos pecados, Jesus disse: de maneira nenhuma sairás dali enquanto não pagares o último centavo. Mateus 5h26. De fato, todos que têm algum pecado, mesmo que seja pequeno como uma moeda, ele não poderá evitar a destruição, embora o Senhor já tenha levado todos os nossos pecados e transgressões através do seu batismo e do seu sangue. É por isso que somos muito gratos a Deus e nosso coração se alegra tanto com a paz que temos que nós não conseguimos deixar de louvar ao Senhor por Ele ter apagado todos os nossos pecados de uma vez por todas. O próprio fato de eu acreditar na justiça do Senhor em si já é uma honra indescritível para mim. Nosso coração já foi liberto de todos os nossos pecados porque nós encontramos a misericórdia do Senhor e cremos nele, e nós agora estamos seguindo por um caminho de justiça por confiarmos no Senhor e termos encontrado a paz em Deus graças à sua justiça. Mas e você? Você já encontrou a paz em seu coração? Todos nós somos tão gratos ao Senhor por essa maravilhosa bênção que não sabemos como agradecer mais a Ele por isso. Queridos irmãos, nós tínhamos tantas transgressões que estávamos condenados à morte por causa destes pecados, mas o Senhor da Justiça veio à nossa procura e teve um encontro conosco, é por isso que não temos como agradecer a Ele por essa maravilhosa bênção. Se tivermos alguma transgressão, por menor que seja, nós morrermos por causa dela então. Contudo, embora estivéssemos condenados à morte por causa das nossas transgressões, que eram como as nuvens negras do céu, nosso Senhor nos salvou de uma vez por todas dessas transgressões e desses pecados com o Evangelho da Água e do Espírito. Nós agora podemos servir ao Senhor e segui-lo porque Ele acabou com todas as nossas transgressões. Nós seguimos ao Senhor e confiamos na sua justiça porque Ele destruiu a parede do pecado que nos separava de Deus. E já que agora cremos na justiça do Senhor, nós somos levados a segui-lo e a servi-lo. Onde encontramos forças para seguir a justiça do Senhor? No Evangelho da Água e do Espírito, porque foi através deste Evangelho que o Senhor apagou todas as nossas transgressões e os nossos pecados. É porque isso que agora vivemos com um coração renovado e podemos servir a Ele. Agora nós podemos servir à justiça do Senhor sem arrependimento ou vergonha porque Ele já levou todos os nossos pecados com seu batismo. Caso contrário, jamais poderíamos servir à justiça do Senhor, servir a Ele, louvá-lo pela sua justiça, e nem ter alegria, pois somos muito fracos por natureza. No entanto, já que o Senhor levou todas as nossas transgressões com seu batismo e apagou todas elas com seu sangue, agora podemos seguir sua justiça, louvá-lo, ser gratos a Ele com alegria e pregar o Evangelho em nossa vida. Tudo isso porque nosso Senhor nos salvou com o Evangelho da Água e do Espírito. O Senhor nos purificou de todas as nossas transgressões com seu batismo e foi condenado na cruz em nosso lugar para que nós pudéssemos segui-lo com alegria e ações de graça. Vamos ler Efésios 2, 8 e 9 agora. Pois é pela graça que sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não das obras, para que ninguém se glorie. A Bíblia diz claramente aqui que a salvação não depende da nossa obra. Nenhuma obra nossa pode ajudar-nos a receber a salvação. Se fossemos receber a salvação pelas nossas obras, nenhum de nós a receberia, pois não há ninguém que não tenha transgressões. Mas por causa da sua abundante graça, misericórdia e amor por nós, nosso Senhor nos salvou quando estávamos mortos em nossos delitos e pecados por causa das nossas obras.
Existe alguma coisa boa em nossas obras? Não, nenhuma das nossas obras é boa, pelo contrário, não há nada em nós a não ser transgressões que são tão densas como as nuvens. Mas felizmente o Senhor levou todas as nossas transgressões e os nossos pecados com o Evangelho da água e do Espírito. Então, já que cremos no Evangelho da verdade, nós recebemos a fé que nos leva a servir este justo Senhor e a segui-lo. Não é por haver algo bom em nossas obras que servimos ao Senhor e o seguimos, mas porque, em primeiro lugar, Ele levou todos os nossos pecados. É por isso que agora podemos fazer a obra da justiça de Deus pela fé. Em suma, nossa força para fazer tudo isso vem da justiça do nosso Senhor, de nada mais. Palavras não podem expressar como eu sou grato pela nossa salvação não vir das nossas obras, mas apenas pela graça de Deus. Todos nós éramos tão miseráveis que não tínhamos como receber a remissão dos nossos pecados por nós mesmos, e sim ser condenados por causa deles. Mas nós recebemos uma nova vida porque o Senhor levou todas as nossas transgressões e os nossos pecados pela água e pelo sangue. Eu jamais serei grato ao Senhor o bastante por essa bênção maravilhosa. Mas e você? Você também é grato assim? Você e eu somos iguais. Irmãos, todos nós reunidos aqui tínhamos tantas transgressões que não tínhamos outra escolha senão ser lançados no inferno por causa dos nossos pecados. Mas o Senhor salvou pessoas execráveis como nós através da sua justiça. Foi assim que nos tornamos pessoas totalmente sem pecado. Somente pela graça de Deus é que podemos ser trazidos da morte para a vida. Por essa razão, eu louvo o Senhor por ter nos salvado e nos tornado totalmente sem pecado, além de nos fazer nascer de novo para servirmos ao Senhor nesta terra sentindo uma alegria transbordante no coração. Que alegria teríamos se o Senhor não habitasse em nosso coração? Como poderíamos estar diante das pessoas e olhar para o céu sem arrependimento ou vergonha? Na verdade, só porque o Senhor habita no nosso coração e apagou todos os nossos pecados é que nossa consciência agora está sempre tranquila e, por isso, podemos ser gratos a Deus e adorá-lo, pois cremos nessa verdade da salvação. Sendo assim, temos que louvar o Senhor para sempre por Ele ter nos salvado pela água e pelo sangue. E é justamente por isso que louvamos a justiça de Deus com a nossa fé.